Por aqui. Bom dia. Estamos aqui para continuar nossa série sobre a linguagem escrita neste momento que vivemos. Hoje eu vou conversar sobre um assunto bacana, que é a questão da poesia do rock, das letras do rock. Vamos lá. Vamos conversar com Vicente Scopacasa, profundo conhecedor deste assunto, colecionador de vinis. Vicente chegou, só falta pedir para entrar. Tem que pedir para entrar. Isso, está aí. Vamos pôr o Vicente. Olá. Oi, Vicente. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Me ouve bem? Ouço bem. Ótimo. Tá aí na frente de um pouquinho dos seus vinis. Então, uma parede aqui, né? Fica bonito. Parece que vai cair tudo em cima de mim, assim. O que é bom, é uma sensação boa, viu? Eu gosto também de ficar assim, só que o meu, no caso, são livros. Bom, obrigado por você estar aqui. Eu queria começar perguntando para você um pouco sobre essa questão do título, né? Sempre que vocês sugerem um título, eu gosto de começar perguntando pelo título. A poesia do rock, né? Você estuda aí um momento bem específico também do rock, que você gosta mais aí desse começo, do rock inglês. Queria que você falasse um pouco o que o rock trouxe de modificação na questão dessa poesia, nas letras, enfim, junto com claro, também com ritmo, mas o que foi que ele trouxe significativo na mudança de uma poesia que não tinha antes? Bom, a poesia, de certa forma, sempre existiu na música, né? Uhum. Eu não sei bem se a música foi criada para a poesia ou a poesia foi criada para a música, né? Tem uma inter-relação muito, muito interessante aí. O, o, o rock, na verdade, quando ele começou lá para 1954, aproximadamente, ele trouxe uma mensagem nova porque era uma música para jovens, né? Uhum. Falando de jovens, né? Tanto que o rock revolucionou um monte de coisa na própria indústria fonográfica, né? Porque antes do rock não existia o compacto. O compacto, para quem não sabe, é aquele disquinho, né, de vinil que tem duas músicas, tem o lado A e o lado B. Por que isso? Porque como era uma música para jovens, e falando de jovens, os jovens não tinham dinheiro para comprar o LP, né? Então o compacto é isso aqui, né? Tão Tá? É um bonitinho. 10 polegadas que tem o lado A e tem o lado B. E os jovens não tinham dinheiro para comprar os LPs, né? Que na época tinha LP ou de 10 ou de 12 polegadas já, né? Então a indústria fonográfica começou a introduzir, viu uma oportunidade, né, dos jovens e então introduziu o que eles chamam lá nos Estados Unidos de single, né? Uhum. E que nós chamamos aqui de compacto simples, lado A, lado B. Tem o compacto duplo, duas músicas no A, duas no B, né? Bom, Uhum. mas então você vê que o rock ele trouxe uma mensagem nova e trouxe também promoveu uma modificação na própria indústria fonográfica e no início nos Estados Unidos, depois no mundo todo, né? Uhum. Bom, o rock, só para a gente, antes de falar um pouco da poesia, tentar explicar a essência do rock, né? Porque isso é muito importante na poesia, né? Uhum. Na prosa, né? Na mensagem poética, né? Vamos dizer assim, Uhum. lyrics, né? Tanto que em inglês, quando você quer saber a letra da música, é lyrics, Uhum. o termo É que eles verdade. usam, Uhum. né? É Então, verdade. Uhum. é, Eu tinha pensado nessa junção com a questão da poesia, né? então, aí, bom, o rock, segundo, né, as minhas pesquisas, né, isso também muito do que eu vou falar aqui são opiniões minhas, tá? Porque Uhum. eu não sou eu sou vamos dizer, um autodidata nessa matéria, né?
Tem que ser também, né? Tem que ser, porque tem muito de sentimento aí, né? De como você percebe a coisa. Arte é o seguinte: você assiste um filme, você tem uma interpretação, a pessoa que está do seu lado tem outra interpretação. Uhum. E um quadro é a mesma coisa, e a poesia, a música, principalmente, também. Uhum. Ela vamos dizer, ela traduz alguma coisa para você que não necessariamente traduziu para a pessoa que está do seu lado, né? Uhum. O rock, ele começou, segundo eu entendo, de uma junção muito interessante entre a música negra, né? O blues, que vem lá desde a época da escravatura americana, né? Os negros que foram para as fazendas, né? De algodão no sul dos Estados Unidos, eles iniciaram ali, né? Baseado na cultura que eles trouxeram da África, e influências que eles tiveram lá da região do sul dos Estados Unidos, eles começou uma certa vertente, né, desde os cânticos de lamento, eles trabalhando na lavoura, depois isso foi evoluindo, chegou no blues, né, que é uma música relativamente triste, mas que trata o cotidiano, né? O blues é uma tratativa do cotidiano, você vê nas letras isso muito bem assim colocado, né? Uhum. E, e foi uma junção disso com a música branca, a música dos caipiras, do Hillbillies, né? Uhum. Então, há de se entender que literatura não era muito forte, tanto dos negros quanto dos caipiras americanos, né? A história deles era mais oral, né? Era uma É, oralidade. Né? era o cotidiano, né? Você pode ver Uhum. que na maioria dos blues começa I woke up this morning, que significa eu acordei essa manhã e Uhum. contava uma história, né? Uhum. E, os negros que começaram com o rock são basicamente quatro, né? Chuck Berry, Little Richard, que faleceu agora há pouco tempo, Bo Diddley e Fats Domino, né? Esses quatro, eles praticamente falavam do cotidiano, da região deles, do que eles presenciavam. Quer dizer, era uma forma de externar a vida regional, né? Uhum. E os caipiras americanos, os brancos, não era diferente disso, né? Eh, por exemplo, o Carl Perkins, naquela música Blue Sweet Shoes, que foi um sucesso com Elvis Presley, né? Ele fala, você pode fazer o que você quiser, mas não pisa no meu sapato de camurça azul, né? Porque o sapato de camurça azul dele devia ser algo tão especial, já que ele era um caipira da classe baixa, que, né? Quer ver? Eu vou ler um texto, um trechinho da letra, né? Uhum. Em inglês depois eu traduzo, né? You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit juice jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. Ou seja, você pode incendiar minha casa, roubar meu carro, beber a minha bebida. Você pode fazer o que você quiser, mas não pisa no meu sapato azul, certo? Quer dizer, é coisa do cotidiano, né? Uhum. E eles caminharam juntos, né? Lado a lado, né? Como se fosse assim, Rio Solimões e Rio Negro, né? Não sei quem já teve lá onde se forma o Rio Amazonas, vê que eles andam lado a lado, os dois rios, eles não se misturam. Uhum. Só depois de alguns quilômetros que eles vêm a se misturar. E foi o que aconteceu com o rock, né? É, Uhum. o rock negro ele era de certa forma podado, né? As emissoras, o rádio era a principal o veículo de comunicação. O rádio ele de certa forma boicotava, né? Porque era música de quinta categoria, né? Era coisa assim de, né? E lógico, e tem também muito nas letras o aspecto sexual, né? Isso a Uhum. gente não pode deixar de citar, principalmente do lado dos negros, né? Por exemplo, tem uma música, Rock Me. É bom sempre esclarecer. Sempre que você ouve Rocking Me ou Shaking, isso tem conotação sexual, tá? É por isso que talvez o pessoal ainda fala que o rock and roll tem o triunvirato, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Porque ficou do Estigma. comecinho dele tem um Uhum. aspecto muito sexual. Por exemplo,
Tem uma música chamada Rock Me Baby, e ele fala, Rock Me Baby all night long, like my back ain't got no bone. Quer dizer, rocking aqui é de, sei lá, né? Conotação sexual, até que não tenha mais nenhum osso nas minhas costas, inteiro, né? Uhum. E só para quando eu não quiser mais. Então, e só fala isso a letra, né? Uhum. Então, tem muito dessa conotação. Você pega a música os brancos aí, nós estamos falando de Carl Perkins, de Jerry Lee Lewis, Uhum. Buddy Holly, Roy Orbison, eles também tinham um pouco dessa conotação. Bom, tudo bem. Aí o que Uhum. aconteceu? Isso tudo juntou, mas chegou no final dos anos 50, isso estava morrendo. Por quê? Primeiro, porque as estações não promoviam isso, não tocavam assim de uma forma, só aquelas estações muito regionais do Sul, né? Mas as gravadoras eram gravadoras pequenas, não, isso aí não entrava no circuito das grandes gravadoras. E, além disso, esses ícones aí, eles estavam todos com problemas. O Chuck Berry preso por causa de assédio sexual, né? Uhum. O Little Richard virou pastor. O, o Jerry Lee Lewis, problemas terríveis, que casou com uma prima de 13 anos, e isso trouxe um problema, né, fenômeno para ele. E, bom, Elvis Presley foi para a Europa para servir lá no exército, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Isso, de certa forma, começou a morrer. E, e isso surgiu de novo na Inglaterra, né? Uhum. E aí é que é a beleza da coisa, né? É onde eu mais estudo, que é a influência dos ingleses no rock and roll, Uhum. musicalmente falando e também em termos de poesia, né? Uhum. Porque criou-se um vácuo nos Estados Unidos, ficou aquela música mais para jovem, mas aquela música mais macia, mais suave, com uma mensagem não tão forte em termos, quer seja sexuais ou quer seja de contestação, né? Uhum. E isso acabou acontecendo na Inglaterra, né? E aí, Então, então, oi. então, você falou que o rock nasce mais ou menos em 54 e tal, e depois disso tem um segundo momento que vai acontecer na Inglaterra, né? Pelos motivos que você acabou de falar aqui. Eu queria que, agora que você vai entrar nesse assunto, eu queria só que você falasse também um pouco dessa diferença da poesia, então, que se deu neste momento do rock lá na Inglaterra, com aquela que já tinha, que você acabou de contar pra gente aí. Então, bom, o rock na Inglaterra, ele começou a surgir em 1960, né? Uhum. Quando a maioria desses caras aí que a gente conhece, Beatles, Rolling Stones, né? The Who, todo esse pessoal, eles nasceram tudo por volta de 1943, 45, né? Uhum. Então, em 1960, eles eram garotos. Inglaterra se recuperando da guerra, não Uhum. tinha emprego para todo mundo, né? A Inglaterra com uma rigidez social, né, um conservadorismo muito forte, mais Uhum. forte que os Estados Unidos na mesma época, né? Então, essa garotada toda viu na música uma forma de se expressar e de eventualmente ganhar uns trocados. Entrevistas com todos eles nunca imaginavam que eles iam chegar no ponto que eles chegaram. Beatles, por exemplo. Eu vi entrevista do George Harrison no comecinho deles e perguntaram, bom, até onde você acha que vai isso? Ele falou, mais uns 2 anos já tá bom. Eles não tinham ideia disso, Claro. né? Bom, então eles começaram como? Fazendo cover das músicas americanas, né? Uhum. Desse lado negro e desse lado branco que eu falei, né? Uhum. Alguns indo para um lado, outro para os outros, mas essa foi a base. Eu vim dos discos de blues que os marinheiros traziam, principalmente em Liverpool, que é um grande porto, né? Por isso que ali também é nascedouro desse movimento, né? Por conta desses discos que É vinham. um deles. A gente não pode esquecer o lado também, outras províncias britânicas, mas o estupim, de certa forma, foi em Liverpool por causa do acesso. Os navios traziam discos como lastro, às vezes. E Como esses assim? discos eram praticamente vendidos a preço de banana para aquela molecada que não tinha dinheiro, Como assim, né? como lastro, Vicente? Não, lastro de carga mesmo. Às vezes o navio tem que vir com lastro.
né, dependendo da quantidade de carga que ele tem que colocar lastro, porque senão ele pode ter problema. Avião é a mesma coisa, Mas né? lastro quer dizer o quê nesse contexto? Peso morto, tem que Peso, vir com peso morto, né? peso morto quer dizer o quê? Mais peso do que tem lá, assim, tem que ter um peso X aí? Ah, Tem que ter uma certa quantidade de peso no veículo lá para, sei lá, aí eu já não sei tudo os bem. detalhes técnicos E aí disso, eles mas punham tem disco? disco como lastro. Tinha. Ave Maria. É. Aí, e aí, porque eles sabiam que eles iam vender lá, certo? Então não era encomenda, eles colocavam porque os marinheiros sabiam que tinha um público comprador lá, né? Uhum. Só que, bom, e eles começaram com isso, aí depois alguns grupos começaram a criar material próprio. Foi aí que foi a revolução. Porque se eles ficassem só nos covers, Uhum. tocando, gravando músicas, né, de lá, então, aí o que acontece? Mais ou menos os Beatles um pouco antes, em 62, eles gravaram o primeiro disco, já com músicas autorais, né? Uhum. E aí começou, 63, 64. Eu vou citar quatro grupos, senão a coisa vai, né? Vai abrir. 10 live. É. Então, então eu vou falar de Beatles, Rolling Stones, The Who e Kinks, no meu conceito são os grupos que mais influenciaram a música como um todo, né? E que fizeram parte do que a gente chama de invasão britânica, o British Invasion, que aí eles foram para os Estados Unidos e tomaram conta do cenário musical nos Estados Unidos, porque Uhum. ficou um vácuo lá, né? Uhum. Ficou um vácuo e eles aproveitaram esse vácuo, né, para, sei lá, para se promover e fazer turnê e vender discos, certo? Só uma coisa, Então, é engraçado então a gente pensar que o rock ele veio um pouco desse movimento, né? Nasce nos Estados Unidos, vai para a Inglaterra por meio dos navios, enfim, chega lá eles fazem, enfim, misturam isso com mais alguma coisa, depois eles voltam para os Estados Unidos e tomam ali a cena, né? É um pouco e, isso. e tomam uma cena, né? Se você pegar o hit parade americano, a partir de 63, 64, você vai ver que o domínio dos ingleses era muito grande, né? Hum. Bastava, tinha muitos grupos americanos que gravavam com sotaque em inglês. Porque os ingleses tinham determinado, por mais que eles disfarçassem, Hum. alguns, os Beatles até que tentavam disfarçar mais para ficar com, né, um jeito mais americanizado. Por exemplo, She Loves You, eles Hum. falam She Loves You, yeah, 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 né? Hum. E Paul McCartney fala que quando eles estavam compondo essa música, ele e o Lennon, o pai do Paul McCartney, ele falou, puxa, mas peraí, não pode ser She Loves You, yes, 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 né? Em inglês, né? Então, mas Inglês escorreito, é, inglês escorreito, mais certo. e, para o pai do Paul McCartney era um sacrilégio falar yeah, 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 certo? Hum. Porque isso é a linguagem do submundo americano, não era nem a linguagem oficial americana, né? Era a linguagem do submundo, né? Bom, então eles começaram a compor, mas até 65, 66, eles compunham músicas de jovens, né? Falando do jovem e falando basicamente de amor, né? Você pega, por exemplo, os Beatles até o Help, que foi um antes do Rubber Soul. Rubber Soul já começou a mudar, o LP, né? Estou falando do LP do trabalho. Uhum. Isso era Another Girl, You're Gonna Lose That Girl, era tudo coisas cantigas assim Tudo de girl, jovem, girl. papo de jovem. Os É. Rolling Stones já tinham uma outra pegada. Os Rolling Stones, eles são até hoje, eu diria, né? Eles são os que mais apresentam raízes americanas dos negros, né? Por quê? Porque até hoje na música, quando eu falo até hoje, eu falo até os anos 80, 90, porque os Rolling Stones também já mudaram. Hoje é mais pop do que rock, né? Mas e eles falavam também de letras machistas, como as letras do blues americano eram, né? Uhum. Então tem Stupid Girl, You're Out of Time, Yesterday's Ah. Girl, né? Uhum.
Who Wants Yesterday Papers, Who Wants Yesterday Girls? Quer dizer, quem gosta, quem precisa de jornal de ontem e quem precisa de garotas de ontem, né? Assim, extremamente. Mas isso aí era do blues e eles mantiveram, né? Start Me Up, que já é dos anos 80, tudo tem essa conotação sexual e de machista também, né? Mas não foi só isso que eles fizeram, né? Naquele LP Beggar's Banquet dos Rolling Stones, também é um marco deles, eles têm letras bastante interessantes, mas também falando muito do cotidiano. Aí você pega grupos como The Kinks, por exemplo, aí não. Kinks tinha uma pegada totalmente política, eles eram super politizados, né? Depois eu posso até falar de alguma obra específica, se a gente tiver tempo, né? Uhum. Mas, por exemplo, os Kinks de 70 já falavam de transexuais, né? Lola é uma música basicamente, e é direta, não é nem escondido, não. Ele fala diretamente. Depois eu posso ler alguns trechos da música, né? Uhum. Até bom, né? Porque às vezes alguém quer colocar isso como música de casamento, né? Não é talvez a melhor música para casamento, porque Se for ela um tem uma casamento melodia. de transgênero, pode ser, ué. Não, digo assim, um casamento hétero, né? Botar É. como tema, né, uma música de transexual fica um pouco estranho, né? Mas, então, e a partir de 66, esses caras lá na Inglaterra, principalmente esses quatro grupos, e tem outros também, começaram a ter uma pegada poética mais de contestação. Por quê? Eles sofreram muita influência do Bob Dylan. Isso a gente tem que ressaltar. O Uhum. Bob Dylan sempre foi um ícone em termos né, de música, né? Apesar de não ser rock, ele tem aquela pegada folk, né? Uhum. Mas chama de folk rock, não? Estão pondo tudo aí na conta do rock. Mas não E é outro. é que todo mundo costuma. O rock, rock e jazz, tudo é rock, tudo é jazz. A gente precisa tomar um cuidado, né? Uhum. Como diria o Paulinho da Viola, né? Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, né? É a mesma coisa, né? Então, Com rock o que seria o rock para você poder dizer isso é um rock, né? Porque hoje em dia é pop rock, é rock, folk rock. O que é o rock? Isso que você está falando aqui um pouco desse nascedouro nos Estados Unidos, depois na Inglaterra. Você está falando um pouco também dessa lírica, né? Dessa questão da poesia. O que a gente pode então dizer que você, um purista, aceita que é rock? O que designa o rock? Bom, primeiro, rock para mim é mais música, ritmo do que poesia, Hum. né? Então, por exemplo, Paparrum Mau Mau, né? É uma música, é um rock que não tem lírico, é sons só, né? Como é que se diz? Quando você não tem uma Paparrum Mau Mau, o que significa isso? Né? Não significa nada, certo? É, mas a diferença para mim está muito na pegada, é no sentimento, tá? A gente fica brincando com isso, né? Eu brinco muito com um dos meus filhos, ele me liga de vez em quando e fala, pai, isso aqui é rock ou é pop? Né? Fala, não, isso aí é rock. Ah, tá. E isso aqui? Não, isso aí é pop, né? O Vinícius está aqui, não sei se é dele que você está falando, ele tá aí. É dele mesmo, mas se ele está aí, então é dele mesmo que eu estou falando. É, Então, para mim, tem muito a ver com a simplicidade. O rock é simples, né? Ele tem basicamente três notas. Agora, ele tem ritmo, e tem peso, e tem pegada, né? Ele não tem muita poesia, não é o propósito dele, né? Bom, mas ele evoluiu. Tá bom, ele evoluiu. Ele foi pro o rock sinfônico, o progressivo, né? Uhum. Mas ele é muito mais, o progressivo é muito mais música, melodia do que letra. Você pega, por exemplo, Yes, né, que é um dos ícones do rock Progressivo. progressivo, Uhum. ele, sabe, as letras tem uma mensagem legal, escondida e tal, mas o negócio ali é a orquestração, é o arranjo, é a instrumentação, sabe? Então é isso que
não sei, é muito subjetivo isso. Eu não saberia te dizer, bom, rock é isso, rock é aquilo. Tem muito tem Do muito feeling, da. do sentimento, mas na verdade é um jeito de tocar que você está dizendo aqui, né? É uma forma de. Né? Então, eu Uhum, vou dar um exemplo. Por exemplo, Bon Jovi e Foo Fighters. Né? uhum. Um deles é pop, o outro é rock. Bon Então, Jovi eu é pop. pergunto, quem quer rock e quem quer pop? De Foo Bon Jovi é Fighters. pop. Então, Bon Jovi é pop, tá na cara. Tem gente que acha que não, que isso é um sacrilégio, Uhum, que eles são roqueiros, né? E não é, não estou falando de atitude, né? Estou falando de música, porque tem aquele negócio também, o rock o cara tem que ser drogado, tem que ser, não, também isso é uma besteira isso daí, né? Tem que uhum, ser, como é que se diz, extrovertido, tem que ser aquele cara que apronta, que faz, não é nada disso, né? Isso uhum. aí é mais um Uma rótulo caricatura, que outra né? coisa, Caricatura do né? que ficou, né? Ficou como uma É, caricatura. Eu queria voltar só ali, então, do que você estava contando pra gente. Você falou do Rolling Stones, dos Beatles e do Kings. E aí sim. você ia falar da outra banda, e você ia falar um pouco também dessa questão, você estava falando da lírica mais, né? Da questão da poesia. Então vamos lá, quer ver? Eu fiz aqui algumas anotações para eu não me perder. Uhum, Então, eu vou falar, por exemplo, um trabalho que foi feito pelo The Who, foi lançado em maio de 69, uhum, que é o Tommy, que foi considerado como a primeira ópera rock, né? uhum. Na verdade, ele é um disco conceitual, porque tem uma diferença entre um trabalho, né? Quando eu falo disco aqui, eu falo LP, é um trabalho, A né? gente É um álbum, imagina, né? dá para imaginar. É um LP, né? Uhum, Então, você tem trabalhos que são músicas que não necessariamente têm alguma relação entre uma e outra, e tem uhum, trabalhos que as músicas são todas relacionadas. uhum, Elas contam uma história, não contam micro histórias, contam uma história maior, uhum, né? Por exemplo, o caso do Tommy, né? O Tommy é uma a história é o seguinte, um cara que pai de família que tinha sido ele tinha morrido teria morrido na guerra, na uhum, Segunda Guerra, mas ele volta para casa. Ele volta para casa e pega a esposa dele com um amante e ele tinha um filhinho pequeno, que uhum, é o Tommy, né? E o que acontece? O pai assassina o amante da mãe, né? uhum, E o menino vê isso tudo através de um espelho. uhum, Ele não vê diretamente, ele vê pelo espelho. E aí o moleque fica traumatizado, ele é considerado cego, surdo e mudo. Só que não necessariamente cego, surdo e mudo. Ele se fechou para a vida. E o uhum, álbum é contando a história do Tommy e contando a história de como os pais trataram isso, né? uhum. Então, é de ponta a ponta. É uma história muito interessante, Bem né? leve, Só, assim, hã? bem leve, um rock leve, assim, história É leve. uma história leve, bem leve, né? Aí os pais tentam resolver o problema do filho, né, para que ele volte a falar, a enxergar, a se comunicar de forma geral. E aí cometem as maiores atrocidades, né? Chega uma hora que eles deixam com o primo dele, o primo é um sarcástico, então ele é sarcástico. Então o primo faz bullying no Tommy, porque o Tommy é um incapacitado, então o primo faz miséria com ele, né? Uhum, Depois deixa o menino na mão de um tio, que é um sádico, e o tio abusa sexualmente dele, uhum, né? Porque ele é um incapacitado também, né? uhum, É, e aí conta a história do Tom, ele crescendo, ele funda uma religião, né? Vamos falar assim. Então aí tem a crítica à religião também, que os ingleses tinham muito, né? Com isso, né? Todos eles tinham uma crítica, isso em função da sociedade na época, né? uhum, É bacana porque ele conta a história toda e
e não só uma história, tem uma Mensagem. orquestração, um arranjo musical muito bem feito para isso, né? O Vicente, o Wagner está perguntando se isso não é uma ópera. Foi considerado como ópera. Você pode até considerar. O Tommy foi considerado como sendo a primeira ópera rock, né? Você pode até considerar como sendo, parece uma ópera mesmo, né? Uhum. Uma Mas você ópera considera que é um rock? Mas foi encenado, saiu o filme, né? Uhum. O Tom tem um filme que eu Uhum. me recusei a assistir, porque eu não queria sofrer nenhuma influência de Uhum. cara que mexer na obra. Eu fiquei com a minha impressão do disco, só ouvindo o disco, Uhum. e porque isso é real. Tanto que um dos caras do Who, o John Entwistle, que era o contrabaixista, ele Uhum. falou que ele nunca ouviu o disco. Logicamente, ele participou da gravação, né? Óbvio. Inclusive, tem duas músicas Sim. dele, mas ele nunca ouviu, porque ele não queria estragar. Primeiro que encheu tanto, acho que a paciência dele, o disco, o trabalho, e ele não Uhum. queria estragar, né? Tá vendo? Uhum. Tem o filme aqui, ó. Opa, tá de Uhum. ponta. É, fica espelhado, mas dá para ver. Uhum. Ele fica espelhado, né? Mas saiu o filme. Uhum. Então, ele pode ser considerado, poderia ter sido encenado, nem sei se foi encenado em teatro isso, mas Esse. poderia ser considerado uma ópera, né? Então, aí nesse sentido, Vicente, tem essa questão da história, né? Você estava falando um pouco dessa mudança, né, na questão dos temas que o rock traz, né? Esse rock inglês e tudo mais. Aí você estava falando um pouco também dessa questão da influência do Bob Dylan, né? Que eu acho que veio essa questão, pelo menos eu imagino que essa questão de contar histórias, né? É uma música que conta histórias. Você está falando de um disco inteiro contando uma história, né? Tem um pouco isso também de trazer essa questão, não só mais de falar só do cotidiano, de coisas mais banais ou coisas mais rápidas, mas de ter tempo de contar uma história, essas músicas passam a fazer isso também? Tem, na verdade tem. Essa sua colocação ela é bastante pertinente. Esses caras, como foi dito, eles tiveram uma influência muito forte do Bob Dylan, e o Bob Dylan tem uma importância muito grande, né? Tanto que foi o único músico que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, Uhum. né? Então, a obra dele, ele ganhou pela obra dele, né? Desde lá de 62 até hoje, né? Então, ele tem uma importância fundamental porque os ingleses viram que a forma que eles tinham de evoluir eram duas. A primeira é ter composição própria, ter material próprio, né? Parar de fazer cover, porque o cover tinha uma vida útil limitada, Uhum. e, além disso, mudar a linguagem. Primeiro, criticando o establishment inglês, o conservadorismo na Inglaterra, que nos anos 60 era muito diferente do que é hoje, né? Uhum. Politicamente falando, religiosamente falando, né? Então, sim, tem muito disso, tem muito desse. O Bob Dylan teve uma influência muito grande em todos eles. E Uhum. depois, os próprios americanos, na década de 60, também começaram a enxergar dessa forma, e o rock foi, de certa forma, nos Estados Unidos, promovido, né? Ele teve uma certa promoção, aí as grandes gravadoras começaram a investir nesse tipo de música, nesse cenário, né? E você vê Uhum. grupos americanos seguindo a mesma tendência, né? Por exemplo, Beach Boys. Beach Boys é um grupo da Califórnia que começou cantando músicas de surf, quer dizer, era aquilo lá, a região deles. Eles eram Uhum. do sul da Califórnia, então o negócio no sul da Califórnia, dos anos 60, era o surf, era a Uhum. onda, né? Então eles começaram, Surfer Girl, Surfing USA, e chegou uma hora que eles evoluíram, quer dizer, eles na verdade não, quem evoluiu foi o Brian Wilson, né, que era o líder deles, o gênio dele, e fez trabalhos assim altamente interessantes. Trabalhos que influenciaram os Beatles. Aí começou um joga para um ping-pong entre Estados Unidos e Inglaterra, né? Uhum. O Paul McCartney declarou que quando ele ouviu o Pet Sounds, que foi um álbum dos Beach Boys, ele falou: nós precisamos fazer algo melhor. Foi aí que eles começaram a trabalhar com o Sgt. Peppers, né? Só que com uma pequena diferença, né? O
Brian Wilson era praticamente sozinho. Ele fazia os arranjos, as composições, e os Beatles tinha Lennon, McCartney e George Martin produzindo. Pessoalzinho, né? Então, Está. tem uma certa vantagem, eu diria, não querendo menosprezar ninguém, porque quando eu falo de Beatles, eu preciso tomar cuidado, porque os Beatles maníacos, eles são fanáticos, né? Desculpe o pleonasmo, eles são fãs fanáticos, Uhum, certo? uhum, Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque eu não gostaria de entrar, apesar de eu adoro Beatles, eu não sou uhum. Beatle, mas eu tenho tudo dos Beatles, todos os LPs, né? Inclusive Imaginamos, imaginamos. coisas até raras, né? Que só eu e uma outra pessoa, um tal de Pedro Altran, Alterne que tem bem. o mesmo disco dos Beatles com defeito, que saiu no Brasil e que Mas, vale uma nota lá fora. mas os bitomaníacos são tão maníacos que até o disco com defeito vale, né? A gente fica no fetiche da mercadoria que até disco com defeito vale muito. Deixa eu te E fazer uma vale para pergunta. os outros, né? Vale mais do que o que não tem defeito. O Vinícius falou que você às vezes fala de uma questão de época, que seria, e aí vem uma polêmica, né? Que tudo, que fizeram perguntas, Pink Floyd é rock, U2 é rock, se o Bon Jovi não é rock porque tem eletrônico, tem várias questões aqui, do Luca, do Wagner, e aí o Vinícius falou isso, que ele já ouviu você dizer que depois de 74 anos que eu nasci, nada mais é rock. Comente. Bom, isso aí pode ser, isso é pessoal meu, tá? Vou deixar bem claro. Para mim, o rock nasceu em 1954 e morreu em 1974. Nossa, que triste isso. Por quê? Por Aí, quê que aí morreu? você fala, não, mas peraí, depois de 74 veio U2, veio Foo Fighters, que eu já acabei falando aqui, veio Oasis, veio, sei lá, veio um monte de gente que é rock, lógico, Foo Fighters é um exemplo de rock, né? Mas o que que tem de novo? Esse é o meu ponto. Porque Hum, até 74 a coisa evoluiu, né? hum, Chegou o progressivo chegou num ponto em 74 onde, por exemplo, Who já tinha lançado Who's Next, que para mim é uma obra-prima em termos de hum, música, né? Pink Floyd lançou The Dark Side of the Moon, que era também considero uma das obras-primas. Jethro hum, Tull já tinha lançado Aqualung, é, sem contar os Beatles que pararam em 70, né? hum. Rolling Stones, Exile on Main Street, são obras assim. E depois disso, eu pego o Rolling Stones depois de 74, que eu particularmente gosto muito dos Rolling Stones, não teve mais nada de novo. Eles mesmos não tiveram nada de novo. Né? Você pega o Who depois de 74, não teve mais nada de novo. Hum. Assim, de coisa nova, coisa que evoluiu, evolução, né? Só vou te cortar um minutinho para você me explicar um pouco melhor o que exatamente você chama de novo. Né? Você está falando de 54 a 74, teve muita evolução, teve coisas novas, e depois o rock continua, então o Luca até perguntou, morreu? Não, tem nada, não é isso que você está dizendo. Você está dizendo que Não, não houve uma evolução, uma diferença, algo novo. Desde então se mistura aquilo que já se, pelo que eu entendi, se mistura tudo aquilo que já se tinha feito. É isso. O que isso. é isso que não, o que é isso que não tem mais nada de novo, né? O que é essa coisa que modificou durante esses 20 anos e que depois não, como é que você explica isso melhor? Eu falo em criatividade, né? Na Por quê? música, A mu- nessas três É, notas. é, é fácil, é como se fosse uma autópsia, né? Uma dissecação, né? É. Aí, por exemplo, eu quase não ouço esses grupos novos, tá? Eu particularmente Imagina. não conheço, não me interesso muito, mas de vez em quando alguém chega para mim e fala, ouve isso aqui. Aí eu ouço, por exemplo, vamos de novo, Foo Fighters, né? Aí eu ouço e falo, eu estou ouvindo Birds, eu estou ouvindo Who, eu estou ouvindo no DNA daquilo, eu estou ouvindo tudo que já foi feito atrás. Ah, você E eu consegue posso falar, puxar. porque na verdade esses caras, eles comeram tudo aquilo lá e vomitaram algo que é rock, mas aquilo que foi vomitado já foi feito antes. Entendeu? Não trouxe nada de novo. Aí pega Oasis.
Se ouve Oasis, parece Beatles para mim. Tem muita coisa dos Beatles lá, Fazer uma né? parte, que tem aquele filme, né, dos Beatles, o Yesterday, que ele fala que o Beatles não tem, o Oasis também não existia, né? Você viu aquele filme que fala dos Beatles? Exatamente. Se não tivesse Beatles, o Oasis talvez não existisse. Porque está no DNA do grupo. Não é que não seja rock, é rock. Alguns são pop, o Oasis é bastante pop, né? Mas para mim. Mas tem grupos de rock hoje, tem, mas não tem nada de novo. Você começa a fazer autópsia dele, você vê o que está ali dentro, né? Não, Uhum, não, em outros estilos musicais, aí sim tivemos evolução, né? Mas uhum. no rock, a partir de 74, eu diria que evolução mesmo, assim, algo de novo, como foi criado e como os ingleses manipularam e como os próprios americanos manipularam o rock na década de 60 até Uhum. começo de 74, até 74, de lá para cá. E quando eu Mas aí, comento isso, mas deixa eu aí, falar. Oi. só te perguntar, se isso não é um problema exatamente, né, Vicente? É uma constatação, a sua constatação. Porque, na verdade, a ideia do rock é um pouco isso, né? É deglutir as coisas, é mostrar, é falar, é usar esse mesmo estilo musical para falar dos momentos novos, né? Então, É, se você está dizendo, porque eu não entendo, obviamente, disso, mas assim, se você está dizendo que não houve nada de novo exatamente, mas as proposições poéticas do que se diz, a discussão do cotidiano do jovem, colocar esse jovem aí para falar do que ele está sentindo e tudo mais, o rock continua fazendo, né? continua. Então, um bom exemplo disso é essa banda Green Day, né? Uhum, O que eles fazem é rock e eles têm essa pegada poética aí de constatação, de problema deles, né? De neuras deles e tudo mais, né? uhum, Então, tá vendo? Não estou dizendo que não exista, né? Eu estou dizendo que tudo aquilo que foi falado não tem nada de novo, certo? uhum, Tudo que foi composto, né, que foi orquestrado, não tem nada de novo também. Mas não deixa de ser rock, claro que não. Né? uhum. Quando eu falo que o rock morreu, é porque não se criou mais nada, não teve mais nada de novo, tá? Muitos criticam, que falam que eu sou saudosista, né? Que eu sou. Tudo bem, pode falar o que quiser, certo? Cada um tem o direito à vida. Nós vivemos numa democracia, não é assim que se fala? Mas Graças a Deus. é, mas na verdade é um pensamento meu, né? Eu não vejo nada de novo, então é, eu não me tenho até discos depois de 74, tenho bandas como o Dire Straits, que é depois de 74, eu tenho porque eu Uhum. gosto da pegada deles, né? Mas né, não sabe? Aí você fala, mas o Dire Straits é mais pop que rock. Tudo bem, eu também gosto de pop, né? Uhum. Exceção de Michael Jackson, eu gosto de pop também, certo? É um polemista, tem muitas perguntas, eu não vou nem dar conta de ler todas nesse tempo que a gente tem aqui. Eles estão perguntando muito de rock brasileiro, Mutantes, Metalina, né? O que você acha sobre isso, então? E Bom, o Ricardo está dizendo que, em geral, a Maru Rock é a Maru passado mesmo. E tem alguém te perguntando sobre Gov't Mule, uma coisa assim, não sei se é, você conhece. E é, banda de rock brasileiro, isso. Você comentar tudo junto aí. bom, se nós vamos falar de polêmica, não me pergunte sobre rock brasileiro. Vamos passar essa pergunta. Assim como não existe samba japonês, polca dinamarquesa e rock brasileiro, certo? Você Olha, eu acha que. vou dizer uma vez, você sabe que eu sou amigo do Sérgio Dias, dos Mutantes, né? Uhum, Ele é padrinho de casamento, uhum, meu e da sua mãe, certo? uhum. Então, uma vez eu perguntei para ele, Sérgio, rock? Ele falou, não, Mutantes nunca foi rock. Ixi, Ele vai. falou, ele falou, e Tem que não é trazer ele mesmo, aqui agora. Hum. porque não existe rock. Mutantes lógico, eles tiveram influência do rock, mas tem aquela pegada de música brasileira, não tem jeito. Eles Então você punham isso fala, propositalmente, tá, né? mas isso não pode ser rock? Não sei, tudo bem, podemos discutir isso. Para mim, não é, né? Hum, Porque tem um negócio interessante, a música
assim como a fala, ela tem sotaque, Uhum. tá? Como sotaque? Por exemplo, o cara tocando guitarra, você percebe se ele é brasileiro ou não é brasileiro, tocando rock, É, né? que louco. Uhum. Sim, tem sotaque. A mesma coisa do cara falar inglês e não ser inglês, não ser Uhum. americano, fala com sotaque. Não É uma tem jeito. cadência, né? Na fala é uma cadência, uma música exatamente da fala. No instrumento é o que exatamente? Como é que você pode. É, é timbre, Hum, é timbre, é técnica, né? uhum, Tem aquela música, o Hotel California, dos sim, Eagles, né? sim. Eu já vi um monte de cara que toca Hotel California, lá na Praça da Sé, no bar não sei onde, grupos brasileiros tocando. E o cara fala, não, ele faz igualzinho. Não faz igualzinho. Uhum, Não uhum. faz igualzinho. Tem aquele toque sutil De um da palheta, tambor ali no meio. Tem um não é igual, tamborzinho. certo? Uhum, Parece igual, mas não é igual. Sabe como é que é? O uhum, toque da bateria, você sabe, eu sou baterista, eu sei disso. uhum. Eu sei que o cara é brasileiro tocando rock quando não. Porque a pegada é diferente, é outra pegada, O sabe? Wagner está falando que ele está na Espanha, ele falou que lá eles não conseguem tocar samba. Ele está no País Basco, falou que lá. Então, só para a gente deixar a coisa um pouco mais assim, não é, você não está falando que é ruim, que é pior, Não, você está dizendo que é não, diferente, né? Que é... exatamente, exatamente. Então, eu acho que qualquer atividade cultural, ela tem que ser promovida, certo? Tudo bem, Mutantes foi um trabalho legal que eles fizeram? Lógico que foi, né? Eles trouxeram algo de novo, tá certo? A Tropicália, o movimento da Tropicália, trouxe algo de novo para a música. Uhum. Não só em termos de música, como em termos de poesia também, certo? Isso é inegável, né? Tem valor? Lógico que tem valor. Eu gosto? Não, não gosto. Qual é o problema? Certo? Nenhum, ué. Ué, eu posso não sou obrigado a gostar de tudo. Eu Uhum. considero rock? Não considero rock. Qual é o problema disso daí? É tão grave assim isso? Lógico que não é, Uhum. né? As pessoas às vezes acham que é radical, não é, sabe? Eu gosto ou não gosto. Eu Uhum. classifico ou não classifico. Isso é um problema meu, Uhum. né? Estou É, mas é errado? legal você falar que tem, na verdade, assim, eu acho que é legal a gente falar disso, né? Porque é um pouco isso que eu vejo também. Vira tudo meio rock, tudo vira meio samba pop. Os gêneros têm, você está dizendo, né, que tem um jeito de ser. E aquilo é ou não é nessa concepção, mas tudo bem, né? E tudo foi Ué, feito pelo sol. Você considera rock? Não, né? Você já falou aqui que não. A Luli está perguntando. tudo que foi feito pelo Sol, bom. O que os Mutantes fizeram depois que deram aquela separada, né? Rita Lee saiu, eles foram para o lado Progressivo, né? agressivo, né? Uhum. Os caras são bons. Outro dia eu fui assistir um show outro dia. Faz um tempo, eles fizeram um show no Sesc Belenzinho, a mesma formação que gravou o disco, Uhum. né? O Sérgio, Tudo foi Túlio, feito pelo sol, né? Uhum. né? Sabe, os caras são bons, são músicos de primeira qualidade, né? Uhum. Não tem dúvida nenhuma, certo? Mas aquilo pode ser interpretado como rock? Até pode ser interpretado como rock, mas tem muitas outras influências ali, né? Uhum. Então, vamos comparar. Tudo foi feito pelo Sol, como Close to the Edge do Yes, que é um símbolo do rock progressivo. Nós vamos comparar isso? Não sei se vale a pena comparar. Cada Uhum. um tem seu valor, mas não sei se vale a pena comparar, se aquilo lá pode ser classificado. Eu parto do princípio que não existe rock brasileiro, assim como não existe samba na Espanha, né? Uhum. Tem cara que toca samba na Espanha? Tem, lógico. Mas Uhum. outra coisa, eu passo aqui em Ibirapuera, às vezes eu vejo uma molecada fazendo batucada, eles não sabem fazer batucada, pô. Mesmo dentro do Brasil, não é todo Uhum. mundo que sabe fazer batucada, Uhum. sabe? Né? Eu acho que a gente tem sei lá, gosto é gosto, e classificação, rotulação, é muito pessoal isso daí, certo? Uhum. Então, quando eu coleciono,
eu coleciono coisas que eu gosto. Eu não sou acumulador de discos, né? Eu Era isso que coleciono. eu ia entrar, a gente está nos últimos 10 minutos. É muito assunto, muitas polêmicas, muitas questões. Mas eu queria que você falasse um pouco, o Luca até perguntou como é que você classifica, como é que você separa, como é que você organiza esse mundo de discos aí. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão de colecionador, né? Que você é um colecionador de vinil, que é a diferença de um acumulador, como você acabou de dizer. Eu queria que você falasse qual é a o critério, como é que você organiza isso? E como é que um colecionador compra essas coisas, né, essas raridades? Como é que é essa atividade? Bom, eu comecei. Na verdade, o rock para mim chegou em 63, quando eu tinha 12 anos, né? Porque eu sou de dezembro de 50. Então, em 63, quando o pai de um amigo meu, vizinho, foi para a Inglaterra e trouxe dois compactos, né? Uhum, Eu ouvia música em casa, eu ouvia Elvis Presley, Ray Charles, em casa sempre teve bastante música, né? Mas uhum, aí eu trouxe esses dois compactos e falou, olha, isso aqui é o maior sucesso lá, isso foi em segundo semestre de 63, né? uhum. E era um disco dos Beatles, eu até acho que anotei aqui em algum lugar, o dos Beatles era o Please Please Me e o Ask Me Why, né? Esse disco foi lançado em janeiro de 63 e ele trouxe um dos Rolling Stones, que era o Come On e I Want to Be Loved, que foi lançado em junho de 63. O pai dele viajou no final de 63 e trouxe esses dois discos. Quando nós sentamos, colocamos aquilo na vitrola, eu falei, pô, para, o que é isso aí? Não tinha nada a ver com aquilo que a gente costumava ouvir, nada, nada. Os Beatles eram canções deles já, essas duas músicas eram canções deles, os Rolling Stones eram covers, uma do Chuck Berry e uma do Willie Dixon, que são do blues americanos, né? Não tinha nada a ver. Eu falei, não, para, isso aí que acabou, né? E aí, em 74, quando começaram a lançar esses discos aí, foi quando eu comecei. Esse daqui é o meu primeiro disco. Você guardou assim, Com a você tem Edinha outro Mendes. com certeza para ouvir, né? Com certeza você Eu tem outro para ouvir, né? tenho mais do que um desses daqui para ouvir. Por quê? Porque a capa sai mais laranja, a capa sai mais. Ah, Dependendo da edição, tem um erro, o cara escreveu de um jeito para cá, diferente na capa, de um jeito para lá. essa é a Então, diferença de um colecionador, né? Ah, entendi. isso é que é colecionador. Então, tem discos aqui que eu tenho. O disco lançado em Taiwan, o disco lançado na Inglaterra, na Áustria, o mesmo disco. Mas não é o mesmo disco. Claro. Alguém pode falar, pô, mas é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem diferenças. Diferenças de mixagem. Às vezes, porque quando eles gravavam, eles faziam vários takes. Eles Uhum, faziam várias gravações da mesma música e depois escolhiam uma para sair no uhum, disco. Às uhum, vezes, no disco lá em Taiwan, escolheram, não sei porquê, escolheram um outro take, que não é uhum. aquele que eu costumava ouvir até agora. Já é outra coisa, né? Mudou a Sim. cor da capa, mudou não sei o quê. Então, isso é que é colecionador, né? O colecionador ele vai na coleção, ele quer ter tudo o que tem daquilo. Esse é o Entendi. objetivo. Nunca se consegue ter É, tudo, né? no livro tem um pouco isso também, né? Primeira edição, que é diferente, vai ter uma prensagem. Livro também tem isso. É, tem isso. Tá? Outro dia, eu fui para outro dia, fiz uma viagem para a Espanha recentemente e achei um disco lá de um grupo inglês, só que na capa tinha foto de outro grupo inglês. O disco era um e a capa era do outro. Quer dizer, eu Esse é não vou. bom. Como é que eu posso não comprar um disco desse? Impossível. Impossível. Aí, o ano passado eu fui para os Estados Unidos, fui numa loja lá nos Estados Unidos, e eu achei esse disco lá, é um disco espanhol mesmo, lançado na Espanha. E eu comentei com o dono da loja, falei, olha, esse disco aqui. Ele falou, ah, puxa, eu não tinha reparado nisso, que legal, sabe? É isso que é colecionador, né? E E aí, eu queria só que você me falasse, que a gente está chegando no fim aqui, como é que você organiza esses discos? Como é que é a organização? Porque eles são incríveis, então é super bonitos, para você achar, por exemplo, alguma ah, coisa. finalmente eu consegui cadastrar todos. Eu uso aquele Discogs, é um site que você pode cadastrar sua coleção.
e muita gente cadastra a coleção no mundo todo ali, né? Hum. E eles são classificados por ordem alfabética. Finalmente eu consegui colocar todos em ordem alfabética. Então agora, quando eu quero ouvir um disco, eu sei exatamente onde ele está, porque de primeiro, às vezes eu até desistia de... E, e tem algumas raridades. Você conhece isso aqui? Não dá para ver. Põe um pouquinho mais para baixo, Vicente. Isso. Brazilian, tá com a luz bem na frente. Nuggets? Brazilian Nuggets, é isso? Não. Mas eu não conheço muita coisa de rock, né? Ainda mais esses. Isso aqui é um LP lançado em Portugal, Hum. que tem vários grupos brasileiros. Ah, que legal. A sua mãe está nesse disco. Ah, é? Então, e onde eu achei o disco? Nos Estados Unidos. Olha só como uma coisa... Você achou um Né? disco português sobre Brasil nos Estados Unidos, hein? Estados Unidos, exatamente. Olha onde a coisa vai, né? Mas você tem que fuçar, né? É rato de sebo, né? Você tem que... E eu faço isso para todo lugar que eu vou. Já comprei discos ingleses em Taiwan, comprei no Uruguai, Nova Zelândia, sei lá. Onde eu vou, eu tenho que achar uma loja de disco para comprar disco. Eu sempre acho alguma coisa. É, eu adoro em sebo também. Agora a gente está nos 4 minutos finais. Vicente, eu queria que você falasse para quem quer começar aí a se imiscuir neste assunto, o que, que você sugere de disco ou de livro, de alguma coisa assim, para começar a entender melhor sobre essa questão da poesia no rock e também sobre, se você puder falar alguma coisa sobre colecionadores de disco. Rapidinho. Na verdade, tem livros específicos para... vamos tirar a luz para ficar... Tem livros que tratam sobre discos, catálogos de discos. Ah, legal. Então, esse aqui são só discos de grupos ingleses, 56 a 66. British Tá? Invasion. E aí vai. Isso daqui é legal também. Isso aqui você encontra no Brasil. Ah, como, aqueles 50 discos, 100, né? Quantos discos? Não, 1000? não, 1001 discos. 1000 discos para ouvir antes de morrer. Não é só rock aqui, né? Aqui tem praticamente tudo, né? Tem até artistas brasileiros aqui, Mutantes, Caetano, Gil, tem todo esse pessoal. E então, é isso. Agora, se você quer conhecer rock mesmo, você tem que ouvir aqueles 4 negros que eu falei e aqueles 4 brancos que eu falei. Fala de Calper, novo, só porque tem gente. vamos lá. Chuck Berry, que para mim é o pai do rock, né? O rei do rock. Muita gente acha que é Elvis. Não vou entrar nessa praia também, porque eu vou arrumar um monte de inimigos, né? Chuck Berry, inclusive um que você conhece bem. Chuck Berry, Bo Diddley, Roy Orbison. Não. Peraí. Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard e Fats Domino. Esses 4. E os brancos, Buddy Holly, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Roy Orbison. Se você ouvir essa coleção, você vai ter uma boa introdução do rock. Se você quiser ver o lado inglês, obviamente Beatles, Rolling Stones, The Kinks e The Who. Para mim, são os expoentes. Isso na década de 60. Aí depois, no final de 60, tem nos ingleses, né? Jethro Tull, Yes, aí já entra o progressivo, né? Led Zeppelin, né? Obviamente. Animals, talvez acho que já passou a época, não. Mas, e dos americanos, eu diria Beach Boys, né? Birds, Crosby, Stills, Nash, né? Que na verdade são dissidentes de várias bandas que... Ou seja, é muita gente. Steppenwolf, americano, muito bom também. Aí depende muito, né? Muito... Tem uma Já dá um variedade bom, muito... mas já dá um bom começo aí para quem quer se jogar aí nessa história do rock raiz, como diria o nosso querido purista, Vicente Scopacazzo. Vicente, super obrigada. Foi super rápido, né? A hora passa rápido, tem dia que passa mais. Hoje passou bem rápido. Obrigado por você ter vindo, muito legal. E obrigada por todo mundo que veio. Legal, um abraço.
Obrigada. Amanhã eu tô aqui de novo às 11 da manhã para conversar sobre a linguagem nas artes. Tchau, gente. Até mais. Obrigadão.